Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá, boa tarde para você que nos escuta aí do outro lado. Estamos com mais um Ineditados, Conversas para Além do Livro, aqui na UniFM 107.9, mais um programa para falar do nosso mês de abril, que está antecedendo já os preparativos para a Feira do Livro, nossa Feira do Livro que acontece em maio, já tradicionalmente, em virtude do aniversário da cidade. Então, hoje nós vamos falar de um assunto que volta e meia retorna aqui nas nossas conversas da editora, que é Filipe de Oliveira. Já tivemos alguns programas interessantes no ano passado, sempre pontuando a obra desse artista e cidadão santamariense, mas também cidadão do mundo. Então, hoje nós contamos com o professor Pedro Brum Santos, que é professor titular aqui do Departamento de Letras Vernáculas e amigo antigo de Filipe de Oliveira. E também Marcos Borba, que foi o diretor do documentário Cartas de Filipe, que estreou agora, dia 10 de abril, no Cineclube da Boca, com uma repercussão super legal aqui na cidade, no ambiente acadêmico e fora do ambiente acadêmico também. Então, vamos começar pelo professor Pedro. Seja muito bem-vindo ao Ineditados, professor. Muito obrigado, Jéssica. Boa tarde aos ouvintes, ao Marcos, que também já está aqui. Eu vou falar um pouco antes do Marcos, não porque isso seja alguma ordem de importância, mas eu tenho aula daqui a pouco, então eu vou falar antes, porque depois eu tenho que sair um pouquinho antes também. Muito bem, pois é, vai e vem, né? A vida vai e vem e nós continuamos com o Filipe, de algum modo. Eu já tenho uma ligação com a obra do Filipe de Oliveira, que vem pelo menos da década de 1990, isso aí já são 30 e alguns anos. Uhum. E tem a ver praticamente com um momento inicial da minha carreira na universidade, embora nesse tempo todo eu não tenha trabalhado, digamos assim, só o Filipe ou me dedicado assim com tanta exclusividade. Mas é uma questão, tem a questão editorial aí também, não é? Porque o Filipe, desde logo, quando editor, eu acho que assim se reestruturou e passou a ter essa cara com a qual a gente já conhece hoje, que eu acho que é uma coisa que veio mais ou menos aí dos anos 90 também. O Filipe já é daquela, digamos assim, leva de obras que já faz parte da nova editora, vou chamar assim. Né? Porque se a gente pensar na editora da universidade dos anos 80 para trás, eu ainda tenho uns livrinhos daqueles antigos, sim, né? Muito com cara de apostila também. Isso, parecia escrito a máquina de escrever, assim, né? Aquele tipo, assim. Então, quando a editora se renova, a gente, naquele momento ali, estava um pouco iniciando essa tratativa sobre o Filipe. O Filipe, na verdade, é um interesse bem antigo da cidade. Eu acho que se nós pegarmos ali, por exemplo, a figura do Edmundo Cardoso, assim como uma síntese, né? Porque há outras tantas, até anteriores ao Edmundo. Mas o Edmundo já é daqueles assim que conviveu com aquelas gerações um pouco anteriores, que desde logo traziam interesse com o Filipe, também porque haviam convivido com familiares, de certo modo, ainda daqueles tempos de Santa Maria. O Filipe é de uma família numerosa, a família da mãe dele. O pai dele era pernambucano, né? E veio para cá, tanto quanto eu pude apurar, naquelas injunções do governo do Gaspar Silveira Martins, que é um governo que antecede a geração ali do Borges de Medeiros, do Júlio de Castilhos, e ainda tem eles muitas ligações com o Partido Liberal, que era um partido monárquico no Brasil. Então, eu quero crer, assim, pelo menos na minha fantasia, né, que o Filipe pai, o Filipe Alves, teria vindo a Santa Maria acompanhar justamente o Silveira Martins, porque os avós do Filipe de Oliveira eram partidários do Silveira Martins. E houve um almoço muito grande aqui oferecido ao Silveira Martins, e a Adelaide, a Maria Adelaide, que era irmã do Jango, né, filha do velho João Daut, portanto, do João avô,
fez um discurso nesta oportunidade, assim, muito festejado, que os jornais publicaram e tal. Eu penso, assim, isso deve ter sido ali pela década de 1880, talvez início dos anos 80. Isso quer dizer que o João Daut era farmacêutico recém-estabelecido na cidade e tal. Eu penso que ali, se eles não se conheceram ali se estreitou um pouco a relação, digamos assim, da Maria Adelaide, que casa efetivamente com o Felipe Alves, e a coisa da vinda dele, que era bacharel em Direito, a época dos bacharéis em Direito, lá formado no Norte, no caso, como chama na época. E assim, também simpatizante do Partido Liberal e tal, então ele vem para Santa Maria, casa e tal, eles vão ter os 3 filhos, né, aqui, a Isaura, que é a mais velha, o João, que é o filho do meio, e o Felipe, que é o mais novo. Bom, depois disso a história é mais ou menos conhecida, porque, não é? O pai do Felipe, por injunções políticas, é assassinado, aquela coisa de 12 dias antes de nascer. Eu fico pensando, desculpa lhe cortar, mas é uma coisa que eu me recordei agora. O Felipe pai era juiz. Ele vem para cá? Ele foi delegado aqui, primeiro, na polícia. Aqui mesmo? Aqui mesmo. E depois ele tem problemas já, porque ali também tem todo o problema da entrada da República e nós aqui ainda, mais ainda uma República positivista, que vai acirrar muito as inimizades mesmo, e iniciar a Revolução de 92, 93, a chamada Revolta Federalista. Está no bojo dessa problemática aí, inclusive do próprio assassinato do Felipe Pai. Depois ele é juiz, e quando ele é juiz, já é um episódio assim que querem tirá-lo daqui. Ele é transferido para São Borja, inclusive. E aí, como juiz depois, ele é ainda transferido para o Mato Grosso. Né? Por isso que eu não entendia direito essa situação dele como juiz, já era algo... Sim, já fazia parte da querela, digamos. Da política. Que ele é afastado como delegado, porque ele tinha instaurado o processo aquele contra o Martim Roya, que depois vai ser o mandante do próprio assassinato dele. Né? Que era um coronel da Guarda Nacional aí e tal. E aí, quando ele está transferido para o Mato Grosso, eles passam por Santa Maria justamente pela gravidez da Maria Adelaide. E eles ficam algumas semanas aqui esperando a criança nascer. E é nesse ínterim que vai acontecer o assassinato. Né? Então, foi assim, também essas conjunções trágicas da vida. Né? Bom, mas o que eu ia dizer, né, recuperando um pouquinho o nascimento da história aqui, é que o Felipe, por parte de mãe, tinha muitos tios e tias, muitos assim, eles eram 12 ao todo, a família da mãe dele, 12 irmãos. Então, ele, por exemplo, quando a mãe já é viúva, vai para Porto Alegre, porque o Jango também precisou ir embora, né, que é tio dele, em função ainda da problemática política toda, ele fica em Santa Maria sendo aos cuidados de uma tia, a tia Adélia, que é quem permanece aqui com ele. Eu imagino, não há muito documento da época, também com os avós. Né? Acho que também com os avós. Inicialmente, a casa dos avós era ali no acampamento, esquina com o que hoje é Astrogildo, que foi Rua dos Maricás, enfim, os nomes vão mudando, né? Mas era por ali. E eu acho que o Felipe, ele meio que se cria ali, assim, sabe? Ele cresce por ali, Rua do Comércio, ele tinha estabelecimento de comércio de tios maternos dele também, e são muitos tios, assim, muitos que moram aqui. O Francisco, que depois vai embora, a Adélia, que eu citei, a Maria Luísa, enfim, são 12. Então, é de se imaginar que, estava falando hoje no Edmundo, né? Que essas pessoas da geração do Edmundo para trás conheceram muitas dessas pessoas, certo? Primos do Felipe, tios, tal, que deviam estar por aí, assim. Mas depois, não é, os que de fato, digamos assim, entre aspas, sobram, os que não vão sobrevivendo, é os que vão primeiro para Porto Alegre e depois para o Rio. Não é? E o núcleo que vai, tanto quanto eu posso alcançar, é o núcleo onde está ali o Felipe e os seus irmãos, a mãe dele, o Francisco é outro que vai. E me parece que a Adélia, que criou o Felipe, acho que também depois foi para o Rio de Janeiro. E então o Jango tem uma longa vida, ele vai morrer lá nos anos 40 já, 1940, e vive 90 anos e tal, e assim, já como um industrialista muito reconhecido e tudo mais. Ele lançou um livro de memórias, que a editora também reeditou, né?
e que é um livro muito rico, assim, também, sobretudo em questão do século XIX, e é onde estão a maior parte das informações que a gente conhece sobre o assassinato do Felipe Alves. É no livro do Jango, ele relata os detalhes e tal, e depois as próprias investigações e tudo mais. Então, quando eu chego no Felipe, tem essa história pregressa aí, ela está estabelecida. O professor Zósimo Lopes, foi até pró-reitor de pós-graduação aqui na universidade, ele, que era da farmácia, é um sujeito que tinha, eu me lembro que o doutor Zósimo tinha, se eu não me engano, o diploma do Felipe, tinha uma faixa de formatura dele de farmacêutico. Algumas dessas coisas estão na biblioteca pública aqui em Santa Maria. E o doutor Zósimo tinha meio que organizado uma reedição do Lanterna Verde, eu acho que na década de 1980, que é a edição mais próxima que nós tínhamos quando trabalhamos com isso pela primeira vez. E aí as outras coisas que existiam, elas estavam pela cidade, tem na casa do Edmundo Cardoso, enfim, acho que na biblioteca pública também, eram aquelas obras publicadas pela Sociedade Felipe de Oliveira nos anos 30. Depois que o Felipe morre ali, que é formada a sociedade, há uma reedição completa, não só das obras dele já publicadas, como até edições novas de manuscritos e tal, que foram feitos assim naquela época. Então, quando eu fui fazer pós-graduação na PUC, em Porto Alegre, essas coisas também, né? Bem na passagem dos anos 80 para os anos 90. Eu vou entrar na universidade um pouquinho depois ainda. A minha aproximação com a universidade é a partir de 93, aproximadamente. Então, ali a PUC estava formando a política de acervos. Então, a PUC ela montou vários acervos de escritores rio-grandenses. Não é que inicialmente ficaram sediados lá no prédio da Letras, depois hoje está na biblioteca da PUC, em Porto Alegre. Alguns já nem estão lá, o do José Guimarães, por exemplo, já está em Passo Fundo. O do Érico, que também estava com a PUC, foi para a Fundação Moreira Salles, no Rio de Janeiro, mas vários permaneceram ali. Aí, como eu estava chegando de Santa Maria, o pessoal me chamou e me apresentou o Felipe, porque, na verdade, eu fui apresentado para o Felipe lá, que era um autor daqui, que interessava também, levantar, juntar, papapá. E ali começou, quer dizer, daí o passo para a gente fazer a obra completa, que é mais ou menos dessa época, né? Foi pequeno, assim, foi um passo pequeno. E aí essa parceria que está aí até hoje na obra completa, que sou eu, a Maria Eunice e a Lígia, também tem um pouco a ver com isso. A Lígia tinha sido minha professora aqui, a Maria Eunice depois foi minha orientadora em Porto Alegre, então eu era meio que o aluno ali que estava fazendo essas coisas, né? Juntando material. E foi muito legal, uma parceria que também assim, acabou se solidificando, porque a gente publicou, eu não me lembro se é 90, 91, aquela edição, que é a primeira. Da obra completa, depois em 2016 nós reeditamos, e agora, em 24, não é? Estamos reeditando de novo, quer dizer, já é a terceira reedição, a segunda reedição, né? Mas enfim, nós estamos já na terceira fase desse trabalho. Bom, desde aquele primeiro momento foi isso, foi reunir as obras que o Felipe publicou em vida e também acrescentar a isso todas aquelas que haviam sido depois publicadas pela Sociedade Felipe de Oliveira. Desde o início a gente tem mantido. O que tem mudado de uma edição para outra é, às vezes, essa coisa das imagens e também dos estudos que fazem ali os paratextos da obra, digamos assim, né, com as devidas atualizações de apresentação, cronografia e tal. Então, isso tem se atualizado de uma edição para outra. Mas é preciso dizer também sobre a edição que está saindo agora, né, que vai ser, enfim, já tem uma certa apresentação por aí no ar e tal, mas vai ser lançada na Feira do Livro, que o lançamento é em maio. Já está até à venda, posso até dizer que já está à venda no nosso site. Então, olha só. Mas aí vai ter a sessão lá de lançamento e tal na feira, dentre outras tantas, né, que vão haver.
que é uma edição muito bonita. Essa é uma edição diferenciada, realmente. Modéstia à parte, é verdade. Essa aí é capa dura, tem toda uma... A gente, claro, nessas alturas já conseguiu reunir muito mais, assim, iconografia, imagem, documentos e tal, e aproveitou, não é, para essa edição. Muito cuidada do ponto de vista da editoração. Eu acho que ela está mais cuidada que as outras que a gente fez. A gente teve melhor acesso, nós conseguimos localizar, por exemplo, Vida Extinta, que é a primeira edição, que nós não tínhamos localizado das vezes anteriores. Então agora nós localizamos, podemos cotejar melhor assim, com esse material inicial. Nós até atualizamos algumas coisas editorialmente. Por exemplo, nós descobrimos que na primeira edição do Vida Extinta, que é de 1911, os poemas eram numerados em romanos. Que é uma coisa que ele não tinha usado nas edições, enfim, nas obras completas essas anteriores, porque nós não tínhamos essa informação. Nós tínhamos nos baseado mais, era mesmo nas edições aquelas dos anos 30, 40 ali da Sociedade Filipe de Oliveira. E por aí vai, quer dizer, eu acho que então a obra realmente está assim, muito esmerada, muito esmerada. O trabalho da equipe toda, da editora, foi espetacular, assim, em termos de editoração, de revisão, fizemos várias idas e voltas e conversas e tudo mais. E o que é legal, porque o Marcos está aqui, é que isso vem numa onda assim, meio, você falou no início, uma onda meio da gente dar uma espécie de abertura para os 100 anos do Lanterna Verde. Uma onda festiva. Que é o livro aí da década de 20, né? Talvez é sem dúvida o principal livro do Filipe de Oliveira, que completará 100 anos daqui a 2 anos. Então, daí nós já tivemos o lançamento do curta, não é? O Marcos eu sei que tem aí talvez até outros planos daqui para frente também para acrescentar. E eu próprio não é, já submeti um projeto que ela já foi aprovado de fazer uma edição crítica do Lanterna para 2026. Só do Lanterna. Aí como um estudo crítico mesmo, né? Fazendo uma coisa assim de edição crítica, que é de comentar cada poema, de fazer o levantamento ali das expressões. Então eu não planejei ela ainda assim com detalhes, mas estou pensando em trabalhar nisso de agora, para o ano que vem, porque ainda tem um certo tempo, não é, para lançar mesmo, assim, assinalando o centenário. E junto também aqui com a obra completa, com o filme, ainda tem uma biografia do Filipe, né, que eu e o professor Lucas Zamberlan, que é meu colega no Departamento de Vernáculas, estamos assinando juntos e que está praticamente pronto o livro. Né? Também é outra que estamos aguardando ansiosos. Isso, então. Da gráfica, já com as revisões, já com os encaminhamentos no seu formato final, assim. Isso, exato. Ele também vai manter assim ele é muito parecido com a obra completa do ponto de vista gráfico, também com capa dura e tudo mais. E o Lucas, ele fez um pós-doc, assim, naqueles estágios pós-doutorais, ainda quando não era professor da universidade, inclusive, e fez comigo, e eu desafiei ele a pesquisar um conjunto de cartas, aí são 46, 47 cartas, que, aliás, inspira o filme aqui do Marcos. E ao fazer isso, não é, essas cartas foram doadas aqui à comunidade de Santa Maria, ainda lá nos anos 90. Eu tinha cópia disso desde lá de trás também, nunca tinha feito um aproveitamento devido desse material, embora já tivesse assim digitalizado, criado ali um sistema de notas explicativas, na época um pouco com vistas a publicar, foi ficando de lado. E aí o Lucas voltou a trabalhar essas cartas. Ele foi até o Rio de Janeiro umas 2 vezes atrás disso, e aí daí surgiu a ideia de fazer a biografia, porque juntou tanto material, e sobretudo assim material de imagens, levantamento que ele fez em jornais, sobretudo da época ali do acidente que vitimou o Filipe. Ele morreu de um acidente de carro na França, né, em 1933. Havia muita coisa obscura com relação a isso. As diferentes fases da vida dele, sobretudo da vida dele em Porto Alegre e mais ainda no Rio de Janeiro, as ligações dele com aquela intelectualidade da época ali a partir de 1912, 13, até ele morrer em 33, as ligações políticas que foram várias que ele teve também. E de uma efervescência nacional, né, que ele se inseriu. Total, sim. Ali ele tem esse perfil assim, né, de autor, enfim,
que participa ativamente, né, das questões da época e, digamos assim, do grande interesse literário, cultural, social que está colocado naquele momento. E o Lucas descobriu muitas dessas coisas, documentos e tudo mais, e alguns inéditos. Coisa que saiu em revista, saiu em jornal, mas que nunca saiu em livro, que ficou fora, inclusive, das edições aquelas patrocinadas pela Sociedade Filipe de Oliveira. Nós até discutimos, quando estávamos planejando os livros, de acrescentar os inéditos na obra completa. Depois, vai e volta, a gente achou que estaria legal deixar como uma seção da biografia, até para não mudar a caracterização da obra completa, não deixar assim poemas soltos e ela se concentrar somente nos livros já publicados, tal como foi as edições anteriores. Então, a biografia também vai ter o acréscimo de inéditos. Eu acho que traz ali esclarecimentos importantes a respeito da morte do Filipe, também tem informações um pouco desencontradas, assim. Foi de um acidente de carro e tal. Auxerre, que é uma cidade próxima a Paris, não é tão do lado assim, fica longinha de Paris. E também assim, a gente levantou que ele tinha ido à Suíça numa espécie de jogo. A Suíça sediava naquela época na fronteira com a França os chamados Jogos de Inverno, e tinha algumas competições, ele que era muito ligado ao esporte e tal, e ele fora lá, ele e um amigo, e voltando de carro para Paris, eles aparentemente eles batem num poste telegráfico, eu acho, um poste de ferro, e assim, não aconteceu nada com o amigo, aconteceu pouca coisa com o carro, e eu acho que ele se bateu. Eu tenho a impressão que ele vinha solto no carro e teve um acidente fatal, assim, foi uma coisa louca, assim, com ele, poderia vir dormindo, coisa assim. E aí tinha toda uma lenda, assim, que ele teria se enroscado num cachecol, numa coisa assim, caído para fora do carro e tal. Nada disso se confirma, né? Nas notícias da época, ou inclusive o testemunho do cidadão que vinha dirigindo o carro, aparentemente ele se bateu mesmo, foi uma batida seca, muito forte, assim. O que é curioso e uma tragédia, assim, né? Uma batida de carro nos anos 30. Sim. Né? Sim, a que velocidade. Pois né? a gente se perguntando essas coisas. Um autobahn. Exato, é um negócio desses, né? Numa estrada da França, que devia ter melhores condições, em princípio, né, como rodovia, não sei. Claro, inverno, talvez, a pista escorregadia, uma coisa dessas também, né? Enfim. Mas é isso, então, chegamos aí e estamos, assim, com as efemérides em torno do Filipe de Oliveira, atualizando essa figura. Acho que isso que é interessante, né? Atualizando a figura do Filipe, que é uma figura realmente que merece essa atenção, eu acho, sobretudo porque é testemunha de uma época. Né? Para Santa Maria, eu acho que para uma fase de Brasil. E é muito interessante porque o Filipe hoje, ele está quase fora da historiografia literária, do cânone e tal. Né? Se você vai estudar modernismo no Brasil, você estuda Mário, Oswald de Andrade, vai enfim, pegar aí esses autores que realmente permaneceram. E os autores do Rio de Janeiro, da época deles, são autores que foram ficando assim um pouco de lado, não é? O Filipe, Ronaldo de Carvalho, Tristão de Ataíde, Guilherme de Almeida. E você tem um conjunto bem expressivo de nomes que eram os nomes da época, e que depois vão ficando assim meio esquecidos. Eu acho que isso acontece com todas as histórias de cultura e de literatura. Você tem se pensar assim, por exemplo, que na época do Machado de Assis o Aloysio Azevedo era quase mais famoso que o Machado e depois ele é obscurecido, ou então que na época do Alencar não é, o grande nome era o Joaquim Manuel de Macedo, que hoje o autor da Moreirinha, né, que quase ninguém estuda. Então, assim, o cânone tem dessas coisas, assim, sabe? Tem coisas que ficam, coisas que envelhecem, coisas que rejuvenescem, que são redescobertas, e acho que é do processo mesmo, não tem jeito. Mas eu acho que a palavra é essa, é redescoberta. Porque num dado momento em que alguém, a posteriori,
venha conhecer todo esse trabalho que vocês estão fazendo, que é de organização cronológica também, contextual, como eu digo, né, um material bonito, claro. Também tem sua atratividade. Eu acredito que esse tipo de iniciativa também venha a dar essa oportunidade de redescoberta, porque alguém que vier pesquisar já vai encontrar um trilho para conseguir ainda outros aprofundamentos. Claro. E hoje, particularmente, a gente vive uma fase que é bem aberta a justamente esses movimentos. Assim, os revisionismos também. Isso, exatamente. A gente vive isso mesmo. Passamos aquela fase assim que parece que tinha uma avalanche que você compunha as grandes obras e parece que aquilo era tudo, resumia toda uma época. A gente hoje percebe com mais clareza que não é assim. Não é que há muitas arestas ali a preencher. Eu acho que por esse caminho, inclusive, figuras como o Felipe tem realmente muito boa chance assim, de serem, de algum modo, restabelecidas e se fazer um pouco mais de justiça histórica para essas figuras. Porque se a gente tomar assim, a década de 1920, é muito curioso, o movimento secundário naquele momento era São Paulo. Né? Uma cidade muito menor. Né? Você fica pasmo a saber que o Rio de Janeiro já tinha mais de 1 milhão de habitantes ali na época, e São Paulo era uma cidade do tamanho de Santa Maria, com 300 mil habitantes. É curioso isso, né? E a Semana de Arte Moderna foi uma coisa assim, meio lateralzona e tal, aqueles malucos que se reuniram lá. Era a contracultura da época, né? Exato. Era a contracultura. É bem isso aí, a contracultura da época. Então, assim, os caras que estavam, digamos assim, com essa imposição no cenário e tal, que circulavam, que eram reconhecidos, é ali aquele grupo onde estava o Felipe, não tem dúvida. E claro, mas tem questões assim também, talvez ligadas à própria figura dele, que tenham de algum modo contribuído, assim, digamos, para essa coisa de ficar um pouco obscurecido. Primeiro que ele publicou muito pouco, não é? Eu acho que a atividade literária na vida do Felipe é uma atividade que foi sempre quase lateral, eu diria assim. Ele começou a escrever ainda nos tempos de Porto Alegre. É bem verdade que ele participava muito das rodas intelectuais do Rio de Janeiro e tal, mas publicou pouco. Ele publicou um livro em 1911 e outro em 26. É pouco, não é? Para quem, assim, quando a gente olha outros autores e tal que publicaram muito mais que ele na mesma época. E depois, assim, ele teve, além do envolvimento, digamos, como industrialista, como grande empresário, ele, o irmão dele, o tio, ele foi um sujeito muito ligado ao mundo dos esportes. Isso é um dado bem interessante da vida dele, né? Era como é que chamava? Sportsman, né? Essa coisa assim, do homem do esporte. Ele é um dos fundadores do Clube de Regatas Guanabara, na época, assim, Clube de Regatas Botafogo, Clube de Regatas Flamengo, sabe? E, assim, um incentivador ali, eu acho que era sabe, estava lá junto. Estava junto daqueles grupos que fundaram o Copacabana Palace, frequentadores e tal, muito ligado àquela alta esfera da cultura francesa que começa a vir para o Brasil nos anos 20, e depois vai, inclusive, aprofundar essas vindas para cá nos anos 30, é a turma que funda a USP em São Paulo, né? Tem todo um grupo de franceses ali, aí já deslocados também pelo nazifascismo e tal, às vésperas da Segunda Guerra, a época que muitos europeus vêm para o Brasil. Então, e o Felipe tinha ali, naquele momento, muitas dessas ligações. E depois, a ligação dele, particularmente, e da família com 1930, de modo geral, que é onde, inclusive, por onde passa as questões aí do filme, né, do documentário. Porque ali eles vão formar um grupo assim muito ativo, participativo, eu acho que chamando para discussão, eu diria, os grandes empresários da época, talvez, pela liderança. Eu vejo ele muito como um articulador, né? Tinha muito isso, E aí, então, eles isso, digamos, se organizam, não é? Você tem uma espécie, assim, de núcleo dessas discussões do Rio de Janeiro, que é no próprio escritório da empresa deles. E aí as relações, assim, com o Rio Grande do Sul, evidentemente, que são muito estreitas, por uma questão óbvia, natural,
mas também assim com a Paraíba, com Minas Gerais, com aqueles estados dissidentes da chamada República Velha que vão fundar logo ali adiante a República Nova. Então, essas cartas que chegaram aqui, que o Marcos de algum modo aproveitou no filme, elas têm a ver justamente com esse contexto, 1928, 29 e 30. E a ida do Felipe depois para Paris, assim, meio autoexilado, por assim dizer, também tem a ver com isso, porque ele logo se desentende, ele particularmente, o João Neves, que era deputado aqui pelo Rio Grande do Sul, muito chegado à família, e particularmente os dois se desentendem com o Getúlio. E aí, em 32, tem aquele levante em São Paulo contra a Revolução Constitucionalista e tal, fazendo a Revolução Constitucionalista, reclamando o Getúlio, que não chamavam a Constituição, era uma das promessas. O João Neves e o Felipe eles vão se aliar aos paulistas, e o Felipe vai fazer toda a resistência no Rio, vai organizar, não sei das quantas e tal. Claro que aquele negócio é abafado em 2, 3 meses. Começa assim no meio do ano e ali por agosto, setembro de 33, o Getúlio já tinha dominado a situação. Houve um levante aqui no interior do Paraná, parece, em Minas, tentou-se fazer um levante, mas não foi adiante. E, claro, os cabeças ficaram muito mal na jogada. Eu acho que o Felipe e mesmo o João só não foram presos, porque, evidentemente, tinha quem interferisse por eles, e talvez o Getúlio não tivesse intenção também de criar um caso com esses caras ali, assim, sabe? Meio empresarial, político, forte e tal. E eu tenho para mim que a ida dele é meio que assim, manda o Felipe se arrancar, eu só vou ter que prender ele. Porque o Lucas mesmo falou outro dia que nós lançamos ali o documentário, né? A ida dele para Paris no porto, no navio, tem uma multidão lá se despedindo e tal, quer dizer, que fuga é essa? Sim. É meio consentida, assim, né? Então ele vai, mas claro, ele não pode voltar. Ele vai, aí ele fica lá esse período. E aí acontece essa fatalidade, isso teve um grande impacto também, né? Grande impacto. Os diários associados do Assis Chateaubriand, que também eram solidários com a família do Felipe e contra o Getúlio, já na época, fizeram uma grande cobertura, assim, o corpo dele demora várias semanas para depois chegar ao Brasil, recebido por uma espécie de multidão no Rio de Janeiro e tal, com cena pública. Depois, assim, o enterro mesmo não é no cemitério São João Batista, no Rio, a encomenda do mausoléu, feita por uma arquiteta de grande nome na época, a Janacopoulos, Adriana Janacopoulos, que também morava na França, era muito conhecida, tinha feito grandes projetos, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Então, assim, isso tem uma repercussão muito grande na imprensa e tal, muito constrangedor para o governo, do Getúlio também e tudo mais. Mas acho que é isso, assim, não é? Esta é a figura do Felipe, enfim, eu acho que a gente, no livro, você vai ter, então, essa face, outra vez, não é, da obra de literatura dele, poesia, tem um pouquinho de teatro, tem um pouquinho de narrativa, das anotações que ele deixa, coisas também que saíram em jornal e tal, que estão numa obra chamada Livro Póstumo, que é posterior à morte dele e que nós também recuperamos aí na obra completa, é uma das edições lá da Sociedade Felipe de Oliveira. A biografia completa o outro lado da vida dele, e eu diria que o filme traz também aí um recorte interessante, porque eu acho que abre aí um pouco essa coisa da participação política do Felipe, e penso eu, Marcos, que certamente tem matéria aí para continuar essa brincadeira. Com certeza, assim. Com certeza. Tá bom. Gente, eu vou ter que ir para a minha aula. Tá bom? E a gente agradece muito Já foi uma a tua aula disponibilidade, exato. Mas eu que tenho que agradecer, porque eu acho que a parceria com a editora ela é antiga, ela tem sido renovada em diferentes gestões da editora, e o professor Enéas, particularmente, e você, Jéssica, e a equipe toda, né? Eu acho que foram extremamente receptivos assim, com relação ao projeto. A gente precisa disso. Quer dizer, não adianta também você ter esse trabalho todo acadêmico, que pesquisa, que vai atrás, que recupera os livros, que faz os textos, se não tiver como publicar. Porque livro não publicado é livro morto, não adianta, né? Então você precisa desse veículo de algum modo.
E eu acho que a editora teve um interesse aqui, assim, muito carinhoso, muito dedicado com o Felipe, e eu acho que recupera essa face dele, assim, também de personalidade brasileira, de figura emblemática de Santa Maria, não é? De certo período da nossa história e tudo mais. E fico muito feliz, assim, que a gente esteja somando, assim, somando com mais gente que conhece o Felipe, somando com a chegada do Marcos, que se interessou aqui com a turma dele do cinema por esta figura do Felipe de Oliveira. E eu acho que essas parcerias, de algum modo, tendem a frutificar. Eu acho que também a presença do professor Lucas Amberlan, que é jovem, que também não é assim, está bem interessado pela matéria, é também uma soma nessa questão. Assim. Eu fico bem empolgado de ver como que essas coisas, de algum modo, assim podem continuar. Certo? Certo. Muito obrigada, professor Pedro, Ótimo. pela sua presença. A gente agradece muito a tua ter concordado, né? Tua concordância está aqui conosco, mesmo com uma aula na sequência aí. A turma está esperando. E também agradecemos muito de poder contar com vocês nessas iniciativas, porque realmente nós temos aí um Felipe de Oliveira que tem Prêmio Felipe de Oliveira, Sociedade Felipe de Oliveira. Quer dizer... Rua Felipe de Oliveira. Rua Felipe de Oliveira, não só aqui. Russo do Felipe de Oliveira? Tinha. Inclusive, ano passado, a presença do Lucas aqui também foi em virtude de várias coisas, mas acabamos falando sobre o sumiço do busto. Né? Mas, enfim, muito obrigada e conte sempre conosco. Ótimo. E boa aula. Igualmente. Muito obrigado. Um abraço. Fique com o Marcos. Vamos lá. Marcos, vamos lá então. Sim. Conta pra gente um pouco aí da tua origem, como é que tu te encontra no cinema, alguma iniciativa aí da TV Ovo, como é que tu foi parar lá e como é que tu agora se encontra com o Felipe de Oliveira fazendo esse documentário, né? Tá certo, Jéssica, obrigado. Bem-vindo. E obrigado aqui e boa tarde para os ouvintes, né? Eu acho que a aproximação, vou começar pela aproximação com o Felipe, que foi muito, essa decisão de fazer um documentário veio de um diálogo com o professor Pedro Brum. Então, aqui eu estava só escutando, né, uma aula de novo sobre Felipe de Oliveira, e cada vez que ele fala, e cada vez que eu converso com o Lucas também, que vejo coisas, já vai abrindo novas possibilidades de produção de outras coisas, porque realmente o Felipe dá para perceber que foi uma pessoa à frente do seu tempo, multifacetada, que esteve num período muito importante para o Brasil e também participando de várias mudanças do comportamento do brasileiro naquela época, né? Bastante referência, claro, à Europa, mas com muita coisa chegando, especialmente no Rio de Janeiro. E daí foi isso que eu percebi que era possível. Então, esse santamarense, que é ilustre, que tem nome de rua aqui em Porto Alegre, em São Paulo, no Rio, que tinha o busto, que dá o nome do concurso literário, que tem um troféu de esgrima também da Sociedade Brasileira de Esgrima também, que é dedicado a ele até hoje, que esteve fazendo parte de várias transformações. Mas a minha origem como documentarista e realizador audiovisual vem lá da TV Ovo, vem desde 1996, quando a TV Ovo começou, proporcionando com que adolescentes da periferia da cidade, mais especificamente lá na Vila Caramelo, tivessem contato com a produção audiovisual. 96 não tinha celular, não tinha nada, mal tinha telefone, não tinha internet, então as câmeras que tinham na VHS... Uma mudança de realidade, de ampliação de mundo, né? Isso, então imagina, eu tinha 16 anos naquela época, e desde a primeira turma eu estou na TV Ovo e construí uma trajetória com isso. Imagina, para nós era muito importante aprender a produzir, né, fazer audiovisual, fazer cinema, mas muito mais que isso também aprender a enxergar a nossa realidade, o entorno da nossa realidade. No caso, muito mais ligado ao movimento de produção de audiovisual comunitário, porque a gente estava numa periferia carente de tantas coisas, mas também depois ampliando o olhar e de um tempo para cá a TV Ovo tem se dedicado muito na recuperação da memória. A gente sempre fala que a gente recupera e gosta de repaginar para que Santa Maria discuta a sua memória sobre diversos aspectos.
Porque quando o professor Pedro falou agora no final, né, que bom que tem um livro, porque um livro que não é publicado é um livro morto, né? Um filme que não é visto também é um filme que é um filme morto. E a gente faz isso justamente para que esses recortes eles provoquem outras discussões, né? Então, que não se perca, né? Isso, está ali, né? E claro que está ali por conta de um ponto de vista. No caso do documentário, eu sou o diretor e roteirista, então o recorte que tem ali tem um pouco do que eu consegui expressar. Mas é um motivador para outras discussões. Eu acredito que sim, e a sessão de estreia no Cineclube da Boca, que é um baita espaço de exibição aqui dentro da universidade, mas é aberto para toda a comunidade. Eu gosto de ressaltar isso, que toda a comunidade pode ir ali assistir filmes, cinema local e regional. Então a sessão lotada, assim, mais de 100 pessoas para assistir, foi bem impactante. E é nisso. E aí, quando eu vou falar do Felipe, também eu tenho que citar e agradecer a Rosângela Heck, que ela é servidora do município, ela cuida do concurso literário. E quando o concurso foi fazer 40 anos, isso já fazem 7 anos atrás, ela conversando, eu também sou editor da TV Câmara lá, sou concursado na TV Câmara, e ela querendo fazer um vídeo sobre o concurso literário e tal, e daí, como eu gosto dessas questões de recuperação da história, eu digo, tá, topei. Na época entrevistei o Zanata, né, o Orlando Fonseca e mais algumas pessoas e montamos aquele documentário sobre os 40 anos do concurso literário, sobre o concurso literário. E há 2 anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, ela, nos 45, ela quis dar uma repaginada. E aí diz, vamos, quem sabe, entrevistar agora o professor Pedro Brum. Vamos... Esse mini-doc que eu tive a oportunidade de ver lá na Câmara. Isso, e daí então a gente refez o material lá na Biblioteca Pública e tal. E nas conversas de bastidores, o professor Pedro foi falando do trabalho dele, do Lucas das Cartas, desse envolvimento político, numa época de transformação, com o que tem a ver com a chegada do Getúlio no poder, né? E eu também gosto dessas questões das transformações políticas da nossa sociedade, e aquilo foi me dizer, bom, mas eu acho que aí dá um bom documentário. Ano passado, quando o Lucas esteve aqui conosco no Ineditados, justamente a tônica da conversa foi essa. Quando ele começa a se deparar com o conteúdo dessas cartas, é desvelado um outro Felipe que até então eles, em certa medida, não conheciam ou nunca tinha sido se exposto muito no conteúdo literário, que é toda uma parte mais ativista, se é que dá para se dizer assim, de envolvimento social. Então, é aquela pessoa que parece como se eu já tivesse visto tudo que eu tinha para ver de um determinado personagem. Sim. E daqui a pouco você descobre uma outra coisa que corre em paralelo com aquilo ali, uma vida paralela. Sim, né? Sim, uma vida parece que parece que são 2 Filipes mesmo, são 2 atuações. E claro que ele estava na alta sociedade em todos os aspectos, né, que ele participava. Eu acho que trabalhar nessas questões da conspiração que leva Getúlio Vargas ao poder, inclusive na entrevista para o documentário, Juremir Machado da Silva, que pesquisa muito, tem livros sobre Getúlio e tudo mais, ele diz que eles estavam antevendo o que iria acontecer e antevendo intelectualmente. Ele, o João Neves da Fontoura e o irmão dele, o João Dauti, que eles formavam a tríade indissolúvel, né, que tem esse nome engraçado. Então, todo esse eu acho que por meio de cartas, que para nós parece inconcebível agora, porque a gente tem a comunicação com o outro aqui na palma da mão, em instantes, e fica às vezes aflito se alguém não responde um WhatsApp, alguma coisa. Mas por meio de cartas, algumas delas até cifradas, né, por um código que foi o Felipe que criou, que os professores, o Lucas e o Pedro, descobriram isso aí, tinha uma questão conceitual, né, da Revolução. Revolução ou golpe, né? Isso também no documentário o Juremir fala, eu também quis deixar essa fala porque as questões têm um conceito, mas logo depois ele fala assim que por todas as vias, assim, para o Brasil foi uma transformação muito positiva, porque se livrava de um Brasil escravocrata, colonialista, né? Uma república velha que talvez a gente demorasse muito mais para evoluir em questões como educação, trabalho e tudo mais, que ainda precisamos evoluir muito, né? Eu acho,
Se a gente fosse fazer uma análise da sociedade agora, a gente precisaria de mais uns 3, 4 programas. Mas vamos voltar ao documentário, ao período específico, né? Olhando para esse período, e o Juremir fala isso, essa transformação que aconteceu foi muito positiva para o Brasil. E pensar que um santamarense, né, nascido aqui, que tem toda uma questão trágica em volta dele, no centro da cidade, que essa questão trágica também aconteceu por questões políticas, né? Está envolvido num dos movimentos de maior expressão de transformação política no Brasil. Então, foi muito interessante de documentar isso. A gente optou por fazer poucas entrevistas, né? São só o professor Pedro, o Lucas e o Juremir. Teriam mais pessoas para a gente conversar, com certeza. A gente também optou por criar um personagem para olhar para esse Felipe de Oliveira de uma maneira, olhar para si, né? Que a gente contou com o Guilherme Sena, que é um ator fazendo esse papel de um Felipe fantasma, enfim, dele próprio, né? Um alter ego ali olhando para tudo que aconteceu na vida dele e não acreditando muitas vezes que ele morreu tão cedo, né? Porque foi uma morte trágica de alguém que poderia oferecer muito mais para a sociedade, que infelizmente morreu bem cedo, né? E uma pessoa muito bem inserida em diversos âmbitos e aparentemente muito bem relacionado. Então, eu penso, né, se em determinado momento de retorno da França para o Brasil, que mais que ele poderia ter ajudado a movimentar ou instaurado. Enfim, muitas vezes ele me parece uma figura um tanto mecenas, assim, por ser um empresário reconhecido, enfim, e poderia talvez até financiar outras iniciativas que a gente, nesse pós, elas também seriam super pungentes, assim, iam efervescer novamente, né? Imagina ele poderia... tudo que poderia, né? Mas, e uma das facetas também do Felipe que vai ficar para projetos futuros, por exemplo, todo o envolvimento na questão da publicidade, de chamar esses grandes autores da época, que eram escritores, como tu bem disse. Ele era visionário em vários aspectos. Em várias questões. Então, eu acho que em termos da cultura, não só da cultura erudita, mas do acesso à cultura, eu acho que a gente teria, assim, grandes experiências, né, se ele não tivesse falecido dessa forma trágica. A sociedade Felipe de Oliveira, pelo que deu para ver, ela continuou, né, fornecendo prêmios, bolsas de estudos e tudo mais para artistas nacionais. Jorge Amado, bom, isso aí o professor Pedro e o Lucas sabem muito mais. Então tem todo, ainda com o trabalho da Sociedade Felipe de Oliveira, tem todo um pós nessa questão cultural e de publicação que daria para abordar bastante, né? Professor, na verdade, o professor Pedro Brum já batizou o nome do longa, que será Felipe, né? Que a intenção realmente é a gente escrever um projeto para fazer um longa biográfico, acompanhando todos os espaços que Felipe teve, mas especialmente as cidades ali, né? Refazendo os passos dele. A gente colocou em alguns editais, ainda não foi, mas os projetos, eles precisam ser amadurecidos, assim, para poder que uma hora ou outra vai dar certo e tem que retrabalhar, assim como um livro, né? Eu acho que tem que ir retrabalhando e convencer as pessoas a apostar num filme de alguém que é desconhecido, de grande maioria da população, talvez em alguns nichos, em alguns círculos, convencer que a trajetória dessa pessoa tem muito a nos ensinar hoje. Que ela vale a pena ser contada, Isso, né? Que ela vale a pena ser contada, que ela vale a pena virar filme, virar livro, virar trabalhos acadêmicos, mas que ela pode dar algum exemplo hoje, né? A TV tem um papel de inserção social, assim, a gente vê que o Felipe de Oliveira, ele tem toda essa questão de transformação, mas ele está lá no lado dessa elite que está preocupada com a cidade, com a sociedade. Mas não deixa de ser uma preocupação de transformação social também, de acesso. A própria farmácia ali tem essas questões que dá para abordar, que eles tinham dispensários de medicamentos para famílias carentes quando eu estava em Porto Alegre, que isso eu aprendi com a pesquisa dos guris, dos professores dos guris, com a pesquisa deles, e também no Rio de Janeiro. Então tem essa questão de
apesar de estarem se relacionando no topo das decisões do Brasil, também tem essa questão de um acesso, assim, de possibilitar um acesso em várias questões, na arte e também na sociedade como um todo, né? Eu já começo a viajar aqui. Se alguém da publicidade quiser fazer uma pesquisa aprofundada sobre peças publicitárias dos produtos, né, que o Felipe de Oliveira opinava ou criava, enfim, também já tem um outra... Nossa, tem um campo outro enorme. bar a ser explorado. Porque... Só o Almanaque da Saúde da Mulher ali que foi publicado, eles tinham que ter uma gráfica dentro Eles criaram uma gráfica dentro do laboratório farmacêutico para imprimir cerca de mais de 1 milhão de exemplares do Almanaque da Saúde da Mulher que saía mensalmente, imagina. E isso é de um pensamento tão disruptivo que hoje seria quase como assim algo para as redes sociais, como alguém, né, transpondo assim, fazendo um aporte cronológico, Sim. como se ele tivesse milhões de seguidores, né? Alguma vez ele era famoso na época, ele tinha não só um repertório cultural e tal, mas ele tinha um alcance midiático para a época, né? E aí, se a gente para pensar também, alguém que quiser pesquisar a vida do Felipe desportista, também vai achar um outro braço. Imagina o Lucas achou na questão, agora na última vez que ele foi para o Rio de Janeiro, não sei, que tem uma notícia dessa Sociedade Desportista Guanabara, ali, que o professor Pedro falou, que eles estavam inaugurando a primeira piscina de tamanho olímpico no Brasil, foi nessa sociedade e, ao que tudo indica, foi por influência do Felipe de Oliveira na diretoria de Então, são essas questões, assim, né, que a gente pega, tipo, mas qual é a importância da primeira piscina olímpica do Brasil? Claro que é importante pensando no contexto, pensando em criar uma cultura do esporte que está ligado ao algo maior, que é a Olimpíada. Então, colocar o Brasil em todas as formas junto com as nações que estão olhando o futuro. Eu acho que isso é muito importante, né? Guardadas as devidas proporções, mas, em certa medida, o teu trabalho junto da TV Ovo, mudando realidades e tal, acaba conversando com esse tipo de olhar. Né? Não que seja a mesma coisa, mas é o tipo de olhar, de oportunizar, de mudar o imaginário daquele grupo, daquele momento histórico para uma outra coisa que é possível. Né? Então tem muito isso de apostar em algo. Sim. Não, eu imagino também, né? Porque, vamos pensar, a TV Ovo começou com oficinas para jovens e adolescentes na periferia da cidade. E agora, nesse momento, a gente está com uma equipe da TV Ovo lá na escola Major José Pena, lá acho que é no distrito de Santo Antão, iniciando uma turma para jovens, agora em escolas públicas, para eles aprenderem a produzir audiovisual. Já não tem mais a mesma levada da minha época, que a gente aprendia a mexer câmera, porque agora todo mundo tem o seu celular ali, tem foto. Fazendo coisas que... às vezes, talvez nem determinados estúdios comunitários seja tão fácil assim de fazer, agora se faz no celular. Então, mas como lidar com essa linguagem para produzir questões? Claro. E daqui a pouco, se a gente pode passar o documentário para esses jovens, eles já vão identificar, além de um personagem santamarense que foi importante para o Brasil, também uma forma de fazer documentário, como pegar um tema e conseguir fazer um recorte, porque na verdade é um curta, né? 21 minutos. A gente precisou recortar a parte da trajetória dele em Santa Maria, especialmente Porto Alegre, quando ele passou alguns anos em Porto Alegre, se formou em farmácia em Porto Alegre. Eu quase não falo nada, não dá tempo de abordar tudo, até porque o nosso recorte tinha foco nas cartas, né? E foi muito interessante que até a Nelly, que trabalhou junto, ela participou de um curso online de coproduções internacionais e o argumento que ela apresentou foi o do Felipe, que era algo que a gente não tinha produzido ainda, não tinha nada, isso foi ano passado. E a avaliadora lá, ela falou assim, olha, interessante essa história, e tudo que envolve Getúlio Vargas o pessoal tem interesse. Então, né, porque realmente foi uma figura emblemática do país, o Getúlio Vargas, e a gente pensar que tinha um núcleo intelectual, que talvez não fosse só eles, talvez a gente comece a amarrar os pontos aí, tem vários pequenos núcleos em torno da figura de Getúlio,
mas que um desses núcleos que foi muito importante foi a tríade indissolúvel, com o Felipe, João Neves da Fontoura e João Daut. Então, a gente tem questões na manga aí para poder aprofundar, né? Eu acho que é isso. Eu percebo que essa nova janela que se abre, porque até então o que se tinha, né? As obras completas, feitas sempre com muito esmero, como o professor Pedro falou, dessa amplitude, às vezes, dos paratextos, quer dizer, sempre essas obras completas, elas sempre são reeditadas, trazendo mais informação, mas pelo lado literário. Sim. Então, quando se descobrem essas cartas, que acaba se dando vazão à parte biográfica, de um lado bem consolidado, bem documentado, e em conjunto com o documentário, a gente sabe, um produto cultural ele vai parar onde menos se espera. Sim. Daqui a pouco tem alguém lá no Rio de Janeiro cujo, algum descendente de alguma dessas pessoas que esteve envolvido nos movimentos e diz, não, mas eu tenho o material que é do meu tio-avô, que conviveu com o filho, e tem esse Felipe de Oliveira lá. E daí tu começa a pegar um outro, são tentáculos assim que vão se alargando, né? E a questão é sempre a gente conseguir jogar luz para discutir de novo, né? Porque os estudos eles não se encerram, porque a gente vai evoluindo enquanto sociedade e a gente vai evoluindo as formas de buscar também. Porque imagina, o professor Pedro Bruno estava falando nos anos 90, ele conta uma história que ele ia para o Orelhão, na CRT, ali na Venâncio, ligar para um parente do Felipe, um sobrinho, acho que era, para conseguir informações para ligar os pontos. Imagina que agora a gente tem uma facilidade muito maior que pode dar esse acaso. Porque pessoas que gostam da história, que gostam de guardar acervos, tem um monte, não é porque a gente vai ficando jovem que a gente vai se desfazendo de tudo. Tem, né? As pessoas guardam fotos, às vezes não sabem tanto o que é aquilo, mas um estalo assim, um filme, um livro, uma notícia que sai sobre o filme que pode... Eu acho que ajuda. Nós temos, dentro da universidade, a gente usa o termo muito, né, palavra-chave, mas já que a gente está fazendo esses paralelismos aí com os modernos, as hashtags. Isso, é como se agora o Felipe de Oliveira tivesse uma hashtag nova, que sai do literário, que vai para o político, vai para o getulismo, em outros movimentos que podem, enfim, abrir esses outros caminhos, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que a gente tem um bom campo para explorar. Felipe de Oliveira é um personagem bem fantástico, assim, ele instiga a gente a querer falar sobre ele, né? E um pouco enigmático também, né? Então, acho que é interessante. E eu queria agradecer, assim, de coração ao Guilherme Sena, que é o ator que fez o Felipe, que foi muito importante, assim, a gente chegar no Guilherme. Ele viveu aqui em Santa Maria um tempo, estudou aqui na Federal, não chegou a se formar, está em São Paulo agora. Estreou agora uma série, eu acho que foi no... Não sei se foi no Prime, eu acho, alguma coisa, um canal importante, um player importante. E ele ficou muito, 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 muito parecido com o Felipe. Assim, o formato do rosto está muito interessante, a semelhança dos dois, bem nessa época que a gente tem mais as fotos de Felipe, quando ele antes dele ir para o exílio e tal, e isso foi muito importante. E aí a gente teve pro documentário toda uma direção de arte, assim, uma reconstituição daquela época, com a Andressa e o Paulo Teixeira. Tivemos a sorte de encontrar um espaço lá na casa do professor Binato, né? Eu ia perguntar as locações, então isso, foram a gente emprestadas na casa do professor Binato. A gente estava... A primeira ideia de fazer isso era fazer num estúdio com paredes pretas e só uma mesa, né, de trabalho. Só que essa mesa a gente estava com dificuldade de encontrar uma mesa da época ali, de 1900, entre a década de 10 e 20, assim. Uma escrivaninha. Isso, uma escrivaninha que a gente achasse. As outras eram mais depois de 30, assim, todas as pesquisas que a gente teve. Já muda o estilo, né? Para quem conhece já sabe. E daí a gente não queria, a gente queria o máximo, assim. E lá no professor Binato tinha. E a gente falou com a dona Ruth Pereiron do teatro, onde a gente pensou em gravar no teatro, onde a gente poderia gravar.
E ela disse, mas eu acho que lá no Binário... E aí tinha um piano, a gente conseguiu montar ficou lindo, uma parede com uma estante com livros atrás, com muito, muito interessante. E muitos objetos de cena também a gente conseguiu no antiquário lá na Vila Belga. Uhum. Então, Santa Maria, sim, claro que dá um trabalho maior, porque grandes cidades que já estão acostumadas a produzir... filme de reconstituição, assim, entre aspas, a gente não queria reconstituir mesmo, mas fazer que tivesse uma verdade ali, né? Não precisaria reconstituir exatamente as datas, mas que tivesse uma verdade naquela cena, né, com aqueles objetos. E como não tem muito trabalho assim histórico na cidade, então, mas mesmo assim a gente conseguiu. Imagino que outros centros no país que já fazem isso há mais tempo, daí tem um acervo disponível, né, para a equipe. Aqui o pessoal teve que correr bastante, mas a gente chegou num resultado muito bom, assim, muito bom mesmo. E o Guilherme Sena foi ótimo, e tanto no que já estava no roteiro, tanto na sequência final, ali no texto que a gente produziu ali no dia da gravação, junto com a colaboração do professor Binato, e que ele entrou assim naquele texto de cabeça, e eu acho que conseguiu que o final do filme ficasse muito bom, muito impactante. Emocionante. Marcos, muito obrigada pela tua presença. A gente infelizmente está fechando o tempo aqui do programa, mas com certeza teríamos muito mais o que falar. Eu acho que fica já pré-combinado aí uma outra conversa, né? Um outro momento. E parabéns pelo lançamento, parabéns pela repercussão e parabéns pela tua trajetória aí junto da TV Ovo, agora culminando nesse momento do lançamento aí do documentário do Felipe, mas já com outras coisas, né? Eu acho que sempre é bom ter outras coisas pensando adiante, né? Em vista. E eu vi quando o professor Pedro te provocou, né? Porque já encontrou outras coisas. Então, isso é isso que dá vida, né? Para essas leituras e para essas relações que vão se criando, né? Eu acho que é isso. A cultura consegue chegar e nos ultrapassar, né? Eu acho que é por meio da cultura que a gente... Não à toa eu trabalho numa universidade, numa editora dentro da universidade, então eu acho que essas produções são sempre muito potentes, né? Para conseguir levar um jeito de enxergar a vida, alguma coisa assim, para outros espaços que talvez a gente não conseguiria chegar de outras formas, né? Então, muito obrigada pela tua presença aqui. Obrigado, e parabéns. Obrigado mesmo, né? Obrigado aos ouvintes aí que estão com a gente. Obrigado. Esse programa da editora é muito importante aqui na rádio. Eu sou fã da UniFM, é só a rádio que eu escuto, porque além da gente ter esse momento de escutar pessoas que estão na nossa volta, que fazem coisas aqui na universidade e para a cidade inteira, né? Porque a universidade ela não está fechada do arco para cá, né? Ela tem todo o trabalho de extensão muito importante, e aí a gente sempre tem algo a mais para conhecer, né? Então o programa de vocês aqui da editora é muito importante para a gente saber as publicações, além de tantos outros, né? Agradeço bastante esse espaço. Muito bem. Então, para você que nos escutou, nos acompanhou, muito obrigada pela sua audiência. Nos acompanhe aí nas nossas redes, @ineditadospodcast, @editora UFSM, @livraria e grife UFSM. Um grande abraço e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.